Gravando já. Boa noite. A gente está hoje aqui no primeiro encontro de Estatística Aplicada à Educação, do período 2025-1, e resolvemos gravar esta aula, que é a aula do noturno, para a gente poder disponibilizar para as pessoas que não puderam estar hoje aqui presentes, tanto do vespertino quanto do noturno. Tá? Então, o primeiro assunto que a gente está discutindo aqui é a questão da inclusão pela coordenação de curso. O que acontece? Consultando aqui o calendário acadêmico, a gente pode observar que vocês têm até o dia 5 para fazer essas mudanças. Dia 7 e 8 o sistema vai ficar fechado para processamento, e a partir do dia 9 ele vai abrir para as coordenações fazerem as inclusões. Para a gente não sobrecarregar as coordenações de curso, a minha sugestão é que até o dia 10 vocês me mandem e-mail pedindo a inclusão. Tá? Então, no dia 11, eu vou enviar esses pedidos para a coordenação de curso, de todas as 4 disciplinas que eu estou ministrando, tá? Jogos, etnomatemática, e estatística e matemática. Então, no dia 11, 13 horas da tarde, eu vou mandar a minha planilha com o nome de todas as pessoas que pediram inclusão. Não adianta pedir inclusão se tiver no período anterior ao da disciplina. Então, por exemplo, estatística é do 4º período. Se você tiver no 2º ou no 3º, não adianta pedir inclusão, porque eu já combinei com a coordenação de curso, professor Henrique, professor Bruno, que eu não vou aceitar a pessoa que está antecipando a disciplina, por uma questão mesmo de maturidade e de pré-requisitos, apesar de não ter pré-requisito para estatística, mas tem uma questão de assistir algumas outras disciplinas para chegar com um pouco mais de maturidade na estatística. Assim como matemática. Matemática é uma disciplina do 6º período. Não adianta estar no 5º e pedir que não vai ser aceito. Outra coisa, não adianta pedir inclusão se a disciplina estiver batendo com o horário de outra disciplina, né? Não aceito uma pessoa que está fazendo uma disciplina no mesmo horário da outra disciplina que eu estou oferecendo, mesmo que seja disciplina na EAD, tá? Porque mesmo sendo na EAD, a pessoa precisa ter um tempo para ler, para estudar, tal. Então, se já tiver inscrito numa disciplina no mesmo dia e horário, não vai ser aceita o pedido de inclusão. E também não vai ser aceito o pedido de inclusão de quebra de pré-requisito. Tá? Então, se a pessoa está pedindo quebra de pré-requisito por algum motivo, se o coordenador de curso vê que a pessoa não fez uma disciplina que precisaria fazer, também não adianta pedir inclusão, porque não vai ser aceito. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá. Eu já coloquei até lá no mural do Classroom que a gente tem vocês têm até o dia 10, de madrugada, né? Porque eu não vou trabalhar dia 11, 1h da manhã. Eu vou trabalhar dia 11, 1h da tarde. Mas para não ter margem, às vezes a pessoa passa o dia 10 e a pessoa não lembra e tal, ainda teria amanhã do dia 11 para mandar esse e-mail para mim. Mas oficialmente, dia 10 é a data limite. Então, vocês vão ter dia 9 e dia 10 para pensar bem no que querem fazer e me mandar um e-mail pedindo inclusão. Beleza? Outra coisa. Agora eu vou começar a abrir aqui apresentar a página da disciplina. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Opa. Tá indo. Será que não foi? Ou vai? Ih, que isso, meu Deus. Vamos lá, apresentar. Isso. Então, agora a gente vai abrir aqui o calendário acadêmico e tá tudo certo. Vamos lá. Ignora isso. Estamos lá na disciplina. Então, quer falar, Antônio? Pode falar, por favor. Não, é só, acho que dá uma ajuda para a Carolina. Tem uma pergunta para a senhora aqui nas mensagens aqui.
Perdi minha conexão, voltei minha conexão. Professora, me matriculei no vespertino, que é meu turno, só consigo chegar no noturno. Tem algum problema? Não, não tem problema. Ótima sua pergunta, Carolina. Não tem problema, tá? Só tem que ficar me lembrando o período inteiro. Porque eu, de repente, pego a lista da turma, né? O Excel, a minha planilha do diário de classe, e a pessoa nunca apareceu. Aí, me lembra de noite, professora, eu sou a Carolina do vespertino, tá bom? Não tem problema, não. Era a mesma coisa que eu queria falar com você, que eu tinha pedido para o vespertino, porque ia ficar melhor para o pai dela trabalhar, que também ninguém se arrisca a ficar com a minha filha de noite. E aí eu ia falar com você, que ao invés de eu pedir inclusão, se eu poderia fazer isso também. Podem, não tem problema. Porque eu estou matriculada no noturno. Tá. Tá bom. Eu vou te lembrar também. Obrigada, tá? É só, por exemplo, tem uma hora que tem um trabalho de grupo, né? E aí tem vários nomes do noturno, por exemplo. Você vai estar num grupo no noturno, né, Cibele? Aí, de repente, tem um nome que eu não acho. Eu não acho a pessoa na lista, na lista da chamada do meu diário de classe. Eu falei, gente, aí eu fico assim, gente, quem é Cibele? Quem é Cibele? Não está inscrita, não está inscrita, eu fico apavorada. Fico ansiosa. Aí você bota entre parênteses seu nome aí, vespertino, que aí eu vou falar, não, ela é do diário de classe vespertino. Tá? É só me lembrar. Quando for assinar a presença, eu vou sempre lembrando. Isso, ótimo. Obrigada, tá, André? Tá bom, que isso, gente. Que eu puder ajudar vocês sabem que eu vou ajudar, né? Quem já me conhece sabe. Então, vamos lá. Eu sou exigente com outras coisas, com conteúdo, com bons trabalhos, avaliações. Quero formar vocês de maneira a serem independentes na docência, né? Uma formação crítica para se caminharem da melhor forma possível na vida profissional. Se encaminharem. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar, eu conversei com o turno da tarde, e chegamos à conclusão que, para não haver atraso, para a aula começar pontualmente, ela teria que começar às 14 horas. Tá? Só 2 pessoas pediram autorização para chegar às 14h15, que fazem estágio até 1h da tarde na Ilha do Governador. Então, não conseguem chegar às 2 em ponto. Mas todos os outros colegas se comprometeram que às 14 horas a aula vai começar. E as pessoas já vão estar lá. Então, assim, não é para chegar às 14, é para chegar até às 14. Às 14. Para a aula começar às 14. Porque eu tenho muita dificuldade com entra e sai. Entendeu? Você começa a aula, entra alguém. Você começa de novo, entra alguém. Você começa de novo. Porque, assim, às vezes é crucial o que você fala no início da aula. E aí você vê que a pessoa chega 2h05, 2h10, 2h15. Então, eu queria esse comprometimento. Eu não me incomodo de começar a aula às 19 horas, se a maioria quiser. Eu já vou estar na Unirio, eu vou estar na sala às 18, para quem quiser chegar mais cedo para tirar dúvida, para ficar lendo material, ficar no lugar silencioso, com ar-condicionado e tal, me fazendo companhia. Vou deixar a porta aberta para quem quiser chegar. E 19 horas a gente começa a aula. Então, mas em compensação, começando 19, a gente acaba 22 horas, tá? 19, 20, 21, 22. 3 horinhas de aula. Então, se acharem que dá para ter um esforço para começar a aula às 6h30, daí a gente acaba 9h30, porque eu já estou abrindo mão de 1 hora de aula, de uma disciplina que, teoricamente, seriam 4 horas. Então, não posso abrir mão de 1h30. Para liberar às 9, eu tenho que começar a aula às 6. Mas não sou eu que decido isso, porque eu sei da dificuldade de muitas pessoas de chegarem do trabalho, de comerem bandejão e tal, mas também sei da dificuldade das pessoas de pegarem intercamp. Tá? Então, eu já tive muitas experiências ruins de às 9 da noite as pessoas começarem a vir com aquela cara de sofrimento, falar assim, professora, eu tenho que ir embora, senão eu vou perder o intercamp. E eu não posso dizer não. Então, a aula está rolando, um monte de dúvida, todo mundo empolgado e começa aquele monte de gente a debandar. Um monte de gente a sair, no meio da aula. Entendeu? No meio da aula, sair 9 horas da noite. Aí a pessoa assiste a aula de 7 às 9. Né? 2 horas, uma disciplina que é o dobro do tempo. Então, eu queria combinar com a maioria. Tá? Então, a maioria significa, pode ser que umas 2 pessoas, 3, como na turno da
da tarde, né? 2 pessoas, vão chegar 2h30. O Juan e mais uma colega. Ok, já até falei, vou deixar 2 cadeiras separadas para vocês sentarem perto da porta. Mas, assim, o grosso da turma começar a levantar com aquela cara de sofrido, né? De sofrimento, de já ter trabalhado o dia inteiro, ido para a faculdade. Ai, André, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, não aguento mais. Eu acabo dizendo sim, mas isso me deixa muito triste, porque a turma vai ficando vazia, vai ficando muito desmotivante para o professor, tá, gente? Então, a gente tem que combinar isso hoje. E aí, vocês têm todo o direito de se organizarem. Só tem 23 pessoas aqui. Não, 11 horas da noite eu já estou dormindo, meu amor. É 20... Ah, tá. Acaba às 10 a aula, né? Entendeu? Então, gente, vamos lá, né? Vamos ver aí o que a gente consegue conciliar, tá? 4h30 é o turno da tarde. O turno da tarde vai acabar às 5. Se você chegar às 4h30, você vai assistir meia hora de aula. Gente, a verdade é que muitas vezes a gente não vai ter mais conteúdo, né? Tipo, vai dar 10 para as 9 e, ok, tudo entendido? Beleza, ninguém tem mais dúvida? Não. Mas pode ser que tenha dias que esteja assim no auge. Ah, sabe quando é que acontece isso? Que aconteceu no período passado? Dia de apresentação de trabalho, né? Os colegas apresentando, todo mundo lá na hora para assistir o seu trabalhinho. Todo mundo ficou lá na hora que você apresentou. Aí, na hora de você assistir o trabalho do colega, aí eu tenho que ir embora, não sei o quê. Aí você olha, no final, tinha grupo apresentando para mim. Eu sozinha, vendo o trabalho dos colegas. 9h30 da noite. Isso aqui não pode, tá? Então, é claro que vai ter quarta-feira que tá tudo bem, resolvido, encaminhado, vocês já fizeram as atividades, já fizeram as tarefas, vamos acabar a aula, mas aí eu tô falando o seguinte, a gente vai decidir junto. Gente, vamos acabar a aula hoje às 9? Vamos. Então tá, vamos. Mas eu preciso saber que eu tenho uma margem para dar aula para vocês, se precisar, até 9h30, 15 para as 10, e que ninguém vai debandar no meio da aula, no finalzinho, né? Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma enquete, eu acho, né? Deixa eu ver, são 24 alunos que estão aqui. Levanta, fala, Carla. Que isso, Carla? Desculpa, professora. As nossas aulas, então, só hoje que você remotas e que tem metrô. Só hoje. Só Posso hoje. escrever? Digita, meu amor. Você consegue digitar no chat? Não, tudo bem, Luana. Se tiver uma pessoa, né? Deixa eu beber água. Se tiver uma pessoa de professor, eu vou ter que chegar às 7. Tudo bem, mas a maioria da turma, quase a turma toda, já está lá desde 6h30, a gente começando a aula às 6h30, eu não posso fazer nada, né? Pode falar, Lara. Professora, eu trabalho em Petrópolis, então, assim, 6h30 para mim chega a ser impossível. Então, se a senhora puder me permitir chegar às 7, eu te agradeço muito. Tá, mas depende da hora que você sai do seu trabalho, né? Não, eu pego o ônibus lá 4h10. E aí eu acabo... O que vai demorar é o trânsito ali de Botafogo. É o que vai atrapalhar. A Unirio é muito mal localizada, né? Se fosse na Baixada, você pegava Petrópolis, Duque de Caxias, em 40 minutos você estava em... Sim, né? eu moro em Caxias, é rápido. Só que agora pro Rio é uma tristeza. Você parece eu quando tinha sua idade. Você parece que tem o quê? Uns 20 anos, 20 e pouco? 19, professora. 19. Eu também fazia, sabe o quê? Inhaúma, Niterói, Copacabana. Porque eu estudava na UF e trabalhava de 8 às 5 em Inhaúma. Eu saía às 5 de Inhaúma, eu chegava às 7 na UF. É uma viagem. Todo dia uma viagem. Os professores faziam muita cara feia para mim, muita. Mas como era a faculdade de matemática, era assim, se eu chegasse atrasada, eu que me ferrava, porque eu não entendia mais nada da aula, né? Então, eles não ligavam, não. Eles viravam pro quadro e ficavam dando aula sem olhar pra gente. Depois, eu fiquei durante um ano.
fazendo estágio em Niterói. Então, eu saía de Copacabana, tinha que estar às 7 da manhã numa escola em Niterói, dava aula lá até umas 8, 9. 9 horas eu ia para Inhaúma, chegava atrasada, né? Tinha autorização, porque eu estava fazendo estágio. Trabalhava até às 5 e voltava para Niterói para assistir aula. Até 10 da noite. O professor da matemática acabava a aula às 10. Eu pegava a barca às 10h30, chegava em casa às 11h30, dormia meia-noite. Meia-noite. E no outro dia fazia tudo de novo. De novo, acordava às 5 da manhã para sair de casa às 5h30. Não tinha também muito transporte público bom, sabe? Mas enfim, gente, quando a gente... É muito sofrimento. Mas depois a gente aprende também a dar valor, que a gente vai... Você tem certeza que você vai ter muitas conquistas ainda na sua vida, tá, Lara? Ai, professora, muito obrigada. Vai sim. Todo mundo que rala... É bom escutar isso. Todo mundo que rala depois vai olhar para trás e vai ter história para contar, tá bom? Tô torcendo aqui por você. E por Obrigada, todos os professora. Bom, gente, teve gente que nem tanto, nem 7, nem... Não perde muito, 15 minutos para sair faz diferença. O que acham? O que acham, pessoal? Pois é, olha só, eu acho que a gente tem que fazer uma conta ao contrário, tá? Levanta a mão quem pega Intercamp. Não abaixa a mão não, tá? Fica com a mão levantada. Tá, então só tem 2 pessoas, 3. Só 3 pessoas dessa turma de quase 40 alunos pegam o Intercamp, certo? Exatamente, isso que eu ia falar. O Intercamp sai 10h20, tá? Então, eu tô achando, pela característica dessa turma do noturno, geralmente é assim, né? Quanto mais tarde a aula começar, melhor para quem trabalha. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer a votação do horário de início da aula, tá? Abaixa a mão quem é do Intercamp. Acharam, tá. E vamos levantar a mão agora. A maioria das vezes presencial, Samuel, mas tem algumas vezes que não. Eu vou apresentar o cronograma ainda, tá? Levanta a mão agora quem prefere o horário das 6h30, para poder sair 9h30. 12, 13, 14, 15, 16, 15. 6h30, 15. Certo? Mais um. Então, já ganhou 6h30. Que tem 26 assistindo. Tá? Quer dizer, para quem não faz diferença, faz o seguinte, então. Para mim não faz diferença, professora, 6h30 ou 7 horas, para mim não faz diferença. Aí não levanta a mão, né, gente? Tá, então 13 pessoas. Tá, agora vocês estão me empatando, agora vocês estão ferrando tudo. Aí, 13 querem 6h30. 13 querem. Ai, Jesus amado. O que é isso? Diminuiu o número de 6h30? Diminuiu, né? Vocês estão se falando no WhatsApp. Ah lá, eu sei, tem grupos paralelos. Então tá, agora abaixa a mão, levanta a mão quem quer às 19 horas. Quem quer 19 horas? Atenção. Quem quer 19 horas? Que comece a aula às 19 e que acabe às 22 horas. Só tem 7, gente. Ganhou 6h30. Quem não consegue... Vocês conseguem fazer um esforço de chegar às 6h30? Quem está votando agora aqui no 19 horas, conseguem se esforçar? Conseguem dar um jeito? A não ser a Lara que trabalha em Petrópolis. Sim ou não? Professora, eu consigo chegar no máximo 6h45. Trans, né? Eu saio de Vigário Geral.
Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos botar 18h45, tá? Pode ser, gente? Quem concorda com nem lá nem cá? Quem concorda, 18h45? Várias mãozinhas, pronto. Então, pronto, foi a solução. Agora, não é a aula vai começar às 18h45, é 18h45 eu entro na sala. Tá? Ai, Jaqueline, na hora que vai acabar, eu não sei. Eu vou tentar ser bem justa e terminar 9h30, tá? Mas eu não sei, porque às vezes a gente pode estar no meio de uma discussão, pode ter atrasado por algum motivo, eu passei mal, sei lá, o que aconteceu, alguma coisa. E aí, né? Então, gente, olha só. Não é para chegar. 18h45 tá aquela fila na porta, aí todo mundo entra, aí todo mundo senta, porque aí vai começar às 19h. Lembrando que o conteúdo daquele dia, né, a gente consegue trabalhar ele e tentar terminar às 9h, 9h15, 9h30. Tá? O importante é a gente começar na hora e não ficar aquele pinga-pinga de aluno, que isso é muito chato. Vamos lá. Podem abaixar a mão, só fica de mão levantada quem tem dúvida. Isso eu já vou escrever aqui. Alguém tem dúvida, gente? Olha, o que a gente está fazendo hoje, na verdade, é uma espécie de contrato didático, tá? O que é um contrato didático? Um contrato didático é um combinado que a gente faz no início da aula, no início do período, no início do ano. Esse contrato didático é importante para que a gente depois, que as aulas começam, a gente possa replanejar. Antônio, eu acho que seu microfone está aberto. Aí está fazendo um ruído de furadeira. Pronto. É importante, esse contrato didático é algo que a gente pode aplicar em turmas dos anos iniciais. É um combinado com a turma. É um combinado do tipo, olha, se a turma se a turma for disciplinada, né, estiver tranquila durante a semana, no último dia de aula, sexta-feira, a gente pode reservar 2 horas para um jogo. Aí os alunos, ok, queremos fazer isso. Aí você escreve lá no contrato didático da turma, né? Dependendo do comportamento da turma, teremos um jogo na sexta-feira. Então, o que acontece quando você combina as coisas com os alunos? Eles se sentem responsáveis também, porque um contrato é algo que vai afetar as duas partes, é igual um contrato de aluguel, né? Fala, Antônio. Ei, professor, eu queria saber só qual vai ser o local, a sala de aula. Vou explicar isso ainda, tá? Tá ok. A Tamires também quer falar comigo no final da nossa aula aqui. Eu converso com a Tamires, tá, Tamires? Não esqueci, não. Eu vi. Mas é que eu sou de uma geração que não é multitarefa. Vocês são multitarefa. Vocês leem e falam ao mesmo tempo. Escutam Spotify e veem vídeo do TikTok. Eu não consigo ser multitarefa. Tá? Então, tá. Então, vamos lá. Local da aula. Ainda está indefinido, por isso é que a aula hoje foi online. Por quê? Porque eu tenho uma condição psicológica chamada transtorno de ansiedade e depressão, o que me qualifica como uma portadora de um transtorno múltiplo, certo? Ai, professora, vai dar aula pra gente com ansiedade e depressão? Sim, porque eu me trato. Eu faço terapia, eu tenho psiquiatra e eu tenho um cão de suporte emocional. Quando eu estou em crise de ansiedade, que é o caso dessa semana, tá vendo? Isso aqui me dá ansiedade. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo isso aqui? Alguém querendo participar da chamada ou só eu estou vendo? Pessoal, tem alguém aí? Eu acho que é só você que vê, professora. Ah, mas não foi eu que abri a turma, Pois é. Você já estava quando eu cheguei, né? Ai, que saco, peraí. Eu fui a primeira a entrar, mas eu acho que é porque eu tô no Classroom, aí eu consegui direto.
Não, é porque, assim, gente, tem que entrar com e-mail institucional, não, e ponto final. Tá vendo? A Ana Beatriz acabou de entrar e não me pediu permissão. Simplesmente entrou, tá? Então, já dei esse recado no início da aula, vou dar esse recado de novo. Então, voltando aqui, o que acontece? Acabou de acontecer. A gente está lá dando aula. Tá tudo bem, a aula começou no combinado, 15 para as 7 da noite, todo mundo lá. Aí chega 7 da noite alguém que cai assim, perdido, que chegou atrasado, aí a gente para a aula, aí a gente tem que falar o que a gente já estava falando, repetir. Eu perco meu raciocínio, eu não lembro o que eu estava falando. Isso tudo interrompe, atrapalha, né? E gera desconforto para a Andreinha. Pode falar, Samuel. Assim, eu entendo que gera desconforto para você, mas, assim, essa obrigação de você ter que repetir o que o aluno perdeu porque ele não chegou na hora, você não tem, não. Me desculpa. Sei. Mas é que é muito chato. Pode te causar essa ansiedade, esse transtorno todo, que é da sua condição, mas você não tem obrigação nenhuma para quem chega atrasado. Quem chega atrasado, chegou atrasado e arque com as consequências. Sei, mas olha só, eu vou te falar uma situação. Às vezes, a gente nunca chega atrasado. E naquele dia que a gente chega atrasado, a gente já tá com vergonha. Aí, você chega num lugar, tá todo mundo falando, entendeu? Tipo, ignora que você chegou, não dá uma boa noite. Às vezes, você realmente teve um problema e tá afetado por aquilo, e tá sensível. Sei lá, viu um acidente, ou sei lá, foi assaltado. Alguma coisa assim, que mexeu com você. E aí, tá todo mundo cagando e andando para você. Você chega, senta lá, ninguém te dá uma boa noite, oi, tudo bom? Olha, estamos falando aqui do dia da prova, tá? Acompanha aí. Eu não consigo continuar falando. Eu acho que essa condição, assim, de excepcionalidade vai ser a menor parte dos casos. Na maioria das vezes, o cara atrasou, porque perdeu a hora, ou porque o trânsito estava ruim, e essas condições são normais da vida, né? Então, em relação às pessoas que estão precisando de permissão para entrar na sala de aula, é porque elas não entraram com o e-mail institucional da Unirio. Tá, pessoal? Vocês estão desde a pandemia tendo aula no Classroom. Aí toda hora faz um barulho para mim, faz blululum. Vocês escutam, não, né? Não, professor. Não, professora. Não, e tampa aqui, ó. Fulana está pedindo permissão para entrar. Dá vontade de não aceitar, mas eu não vou fazer isso, entendeu? Só vai incomodar você, a gente não vê isso. A gente é poupado. Eu tenho empatia para as pessoas, eu tenho esse problema de querer ajudar todo mundo. Percebi. Ó, Yasmin entrou agora e não me pediu permissão. Então, vamos lá. Continuando. Aula na enfermagem, ou não. Aula na enfermagem ou não. Qual que acontece? Eu estava começando a falar quando eu perdi o fio da meada, né? Eu tenho essa condição que é diagnosticada e tratada. Enquanto eu estava fazendo terapia, né, para descobrir que tipo de apoio, remédio ou terapêutico eu ia precisar para poder superar essa condição e ter uma vida normal, que nunca é normal, porque as crises vêm e você não consegue superar a crise, né? Enquanto eu estava tentando descobrir isso, durante a terapia, eu falava muito que nos períodos de depressão só conseguia levantar da cama porque o meu cachorro ia me acordar. E ele que era o responsável por me tirar da cama, porque eu tinha que botar comida para ele, porque eu tinha que levar ele para passear e tal. E também, quando eu estava no meio de uma crise de ansiedade, só ele que me acalmava, porque eu me agarrava nele, ficava abraçada com ele e eu ia melhorando. A falta de ar, a dor no peito, suadouro, né? Suando frio e tal, que eram sintomas físicos da ansiedade. Garganta fechando e tal. E aí, a minha terapeuta, ela me mostrou que tinha sido aprovada em 2021 uma lei que te dá direito a fazer suas tarefas diárias acompanhada do seu cão de suporte emocional, que, na verdade,
é uma lei que já existia fora do Brasil, e esse tipo de suporte se chama ESAM, Emotional Support Animal, ESAM. E essa lei tinha sido aprovada em 2021 no Brasil, é a Lei 9.317, é emitido um certificado pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Então, você entra com processo, envia vários documentos que são solicitados, aguarda mais ou menos um mês para os seus documentos serem analisados e o seu cão é certificado como suporte emocional. Ele pode ser suporte emocional de outras pessoas que têm um laudo e que apresentam esse laudo, e aí ele pode estar com outra pessoa em locais públicos. Ele pode trabalhar para mais de uma pessoa. No momento, ele só trabalha para mim, né? Que é o Chico, que é o meu cachorro, meu cão, meu animal de suporte emocional. Não sei se vocês já me viram pela Unirio carregando o Chico por ali, pelas rampas e pelo CCH. Viram? Ah, que legal. Então, o Chico, ele transforma as minhas tarefas diárias em situações mais leves. Porque apesar dele não poder interagir enquanto ele está trabalhando, né? Ele não pode interagir com outras pessoas. Quando termina, eu deixo, óbvio. Eu deixo ele interagir, eu deixo todo mundo fazer carinho nele e tal. Mas vai ver, semana que vem. E não é sempre que eu levo, não é sempre que eu preciso levar o Chico, porque eu também, como ele me ajuda muito, eu poupo ele. Eu moro fora do Rio, então eu não faço ele ficar viajando comigo, indo para a faculdade, passando tarde e noite na faculdade, voltando para casa depois cansado, né? Eu poupo ele. Eu só realmente faço uso da companhia dele quando eu estou numa semana de crise, que foi o caso dessa semana. Eu não tomo mais medicamentos controlados, aqueles remédios que tem muito efeito colateral, né? Eu uso esse aqui, ó. Tá? Fica a dica aí para quem tem ansiedade. É um remédio fitoterápico. Então, ele ajuda, mas não precisa nem de receita para comprar na farmácia. E o Chico, não. Ele é passiflora, é um fitoterápico, vem de plantas, de vegetais. Ele tem passiflora, valeriana e avena. Avena é aveia, né? Que é calmante também, tá? É um medicamento antroposófico. Quem me receitou foi uma médica que acredita em tratamentos alternativos. Não funcionou para mim coisa natural, para mim também não. Pingar coisa, fazer cromoterapia, reiki. Exatamente, Sofia. Eu tomei remédios pesadíssimos, dose máxima. Às vezes eu achava que não estava fazendo efeito. A minha psiquiatra falava, mas eu não posso aumentar, já tá tomando o máximo. Então tá, mas não tá adiantando, mas é isso, né? E aí... Nossa, é desesperador essa sensação. E, tipo, você vai tomando remédio e nada funciona. Esse foi o que funcionou pra mim. O Rivotril, quando eu tô em crise, é o que, tipo, ok, me segure, eu consigo ficar de boa e continuar, tipo, fazendo as tarefas, sabe? Mas é desesperador. Eu acho que o pior, talvez, você tenha um SOS, né? Eu tomava remédio de uso contínuo. Então, eu já tomei de uso contínuo. Um para sair da cama e o outro para conseguir equilibrar o meu humor. Não no sentido de rir e comédia, tá? Humor no sentido psicológico. Claro. É um regulador de humor, que é o topiramato, e a sertralina, que é um remédio para depressão conhecido, né? Eu tomava sertralina, só que não estava tendo um efeito muito bom. No início me deu até, tipo, efeito rebote e tal. Aí eu fui fazendo o desmame e agora eu parei, porque eu consegui ficar estabilizada o suficiente para não precisar de remédio mais de uso contínuo. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu parei com remédio assim diário.
Aí agora eu tô só com SOS, tanto assim o Rivotril, que é pro dia a dia, mas para dormir também, porque eu tenho muita crise de insônia. Então, tem dia que eu até tô com humor tranquilo, não tô passando por um momento de crise, mas eu não consigo dormir. Aí eu tenho um remédio para me ajudar a dormir especificamente também. Mas só SOS. Ótimo, bem melhor. Minha questão foi durante o doutorado, né? Que o doutorado era todo dia. Então, não era assim, eu tive um problema essa semana. Essa semana, eu tive realmente um problema semana passada que desencadeou minha crise de ansiedade que eu já não tinha há algum tempo. Então, foi uma coisa pontual que aconteceu, que ainda não consegui resolver, então eu fico ansiosa, mas o doutorado foram 2 anos, quer dizer, na verdade foram 4, mas os 2 primeiros anos eu estava bem. Nos 2 últimos anos, que eu tinha que terminar e entregar a tese, é que eu comecei a desenvolver, eu nunca tinha tido noção de como eu ia desenvolver, né, o transtorno de ansiedade, assim. Eu já devia ter, mas nunca tinha sido tão sério como aconteceu no doutorado. Tanto que eu atrasei 8 meses a entrega da tese e só consegui entregar porque estava à base de remédio. Fala, Samuel. Assim, é só para aproveitar o gancho, eu já tomei o Passiflora com valeriana. Funciona bem para quando não é nada grave. No meu caso, sim, é um assunto até que eu não me importo em falar o nome em frente às pessoas, mas é importante avisar você. Assim, eu estou com câncer, e quando o tratamento estava demorando a sair, eu tive que tomar remédio por causa da ansiedade, porque se você está com uma doença dessa e não está sendo tratado, é impossível não ficar ansioso. Mas agora eu estou me tratando. Só que o que acontece? Eu faço quimioterapia a cada 28 dias, e eu passo 15 dias muito mal. Então, durante 2 semanas eu não apareço na faculdade. Então, na próxima semana eu não vou poder comparecer. Se a aula for online, beleza, senão eu inevitavelmente vou ter que faltar. Mas não se preocupa comigo, não precisa ficar ansiosa por minha causa, porque eu corro atrás das matérias, leio o que tem que fazer, faço os trabalhos e entrego tudo direitinho. Não vou tirar 10, mas vou tirar 7, 8 e vai dar o suficiente para passar, tá? Samuel, a gente pode se falar e eu deixo o computador ligado no Meet, Tá se bom. você quiser, tá? Sem problema. Que aí você de casa ouve a aula e se quiser interagir, manda um recado e a gente se fala, tá bom? Maravilha. Te agradeço. Aí vai ser 2 semanas agora, as próximas 2 semanas eu não vou na faculdade, tá? Tá bom, querido. Só para Eu te tive avisar. câncer também. Mas o meu câncer, ele foi um acaso, assim, um acaso da sorte, porque eu extraí o tumor e o médico não sabia que era um tumor, porque era um câncer, estava encapsulado dentro da minha hemorroida. Então, quando eu operei a hemorroida, ele tirou o material todo, mandou para biópsia, e 20 dias depois veio com a notícia... Era um câncer de cólon. Isso, que mas estava ali. não tinha enraizado. Maravilha. O meu é de cólon também, só que o meu tá querendo, até estava querendo se espalhar quando eu fiz rádio. Agora eu estou controlando na químio e pelo jeito está dando... Só que é muito demorado, né? Químio eu vou ficar uns 5 anos tratando, um negócio muito, muito complicado. Eu fiquei 5 anos fazendo controle para ver se não aparecia mais nenhum... Sim, assim, depois que eu conseguir curar, ainda vai ter mais uns 5 anos de controle. Então, assim, eu vou conviver com essa rotina há muito tempo. Mas está tranquilo, tá? Agora eu estou de boa, não estou mais ansioso, estou aproveitando bastante a vida. Aproveitar que eu ganhei, eu tô no crédito. Era para ter morrido ano passado, não morri, então hoje eu estou no crédito. E eu agradeço que o médico um dia olhou para mim e falou: chega, temos que operar essa hemorroida, não tem mais condição. Eu tinha 45 anos, né? Há 15 anos atrás. E aí, 20 dias depois, eu recebo a notícia que tinha um tumor e que ele tirou, não sabia se podia tirar ou não, porque se tivesse enraizado, quando você tira, ele aumenta, né? Parece que recebe um adubo e fala, opa, vou crescer aqui. E o médico ficou muito preocupado e eu falei assim, nossa, eu tenho 45 anos, ganhei um presente desse, não é possível, eu não vou muita sorte, que bom, que bom. Eu não vou me entregar, eu vou conseguir superar isso aí. Aí foram 5 anos... Que achando maravilha, que ia voltar, mas não voltou, não. Que bom. Fico mais feliz ainda. O meu câncer deve ter falado assim, não vou voltar para essa mulher maluca, não. Porra.
Ai, tem um bicho no meu cabelo. Gente, eu moro no meio da roça, tá? Às vezes aparece coisa aqui, eu saio gritando. Então, vamos lá. O que aconteceu? Por que a aula não foi na enfermagem? Não foi, a aula foi online. Porque eu já tinha avisado para a decania que eu tinha essa condição e que no CCH eu me sinto mais segura, porque eu fico com o meu carro estacionado lá, eu salto com o meu cachorro, eu dou aula, volto. Na hora do intervalo, eu levo ele naquela praça, ele faz as necessidades ali e eu volto para o CCH para dar aula à noite, tá? Esqueceram dessa minha condição e não bloquearam uma sala à noite para a gente ter aula no CCH. Me botaram lá para enfermagem. E o pessoal da enfermagem, né, a decana, eles são muito cuidadosos com o prédio da enfermagem e tal. E eu não sei nem se eu vou ter autorização de entrar com o meu cachorro lá, apesar de que é lei, eles são obrigados a me aceitar. Mas é uma situação muito constrangedora quando, apesar de amparada pela lei, você é proibido de entrar no lugar. Como já aconteceu comigo, né? Eu estou dentro do meu direito, meu cachorro tem crachá, está identificado, eu tenho meu laudo atualizado de 6 em 6 meses, e mesmo assim as pessoas não conhecem a lei, desconhecem, né, a lei, os direitos de quem tem o cão de suporte emocional. Não, mas aqui você não pode entrar, então eu vou chamar o gerente, eu vou chamar o dono do estabelecimento, eu vou ligar para a central não sei do quê, e você fica ali com cara de idiota, todo mundo olhando para sua cara, achando que você está fazendo uma coisa errada, que você está insistindo que quer entrar com o cachorro em qualquer lugar, e não é assim, né? Tem a lei que me ampara. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, me deixar mais ansiosa ainda, eu pedi para a decania, expliquei a minha situação e avisei que ia transferir a aula presencial para a aula online até essa situação ser resolvida. Agora, eles estão buscando situação que poderia ter sido contornada se tivessem considerado isso antes desse sistema que aloca as salas de aula para os professores rodar, podiam ter bloqueado, falar, não, a Andréia tem que ficar nessa sala aqui, que ela é doidinha, né? Não, agora o constrangimento é pior, porque agora estão pedindo para alguém liberar uma sala para mim. Agora eu tô dependendo da boa vontade de algum colega. Sempre vai ter, né? Isso, né? Ai, que saco, ela tem ansiedade, aí ela pode escolher a sala que ela quer. Pô, não é isso, né, gente? Não é essa a questão, né? Por outro lado, eu também já avisei que eu não vejo problema nenhum de ir para a enfermagem. Eu simplesmente boto o meu cachorro, passeia na pracinha, faz xixi, faz cocô, entra dentro do carro, eu estaciono na reitoria, vou para a sala da enfermagem com ele e dou aula. Então, está na mão dos gestores, para os gestores decidirem. Tá bom? Outra coisa que eu também não precisava falar, mas já que a gente vai ter essa relação o semestre inteiro, para evitar mal entendido e alguém falar, mas foi morar fora do Rio porque quis. Não, eu não fui morar fora do Rio porque eu quis. Eu me programei a vida inteira para me aposentar e morar numa casa que eu pudesse comprar, para sair do aluguel. E isso ia acontecer quando eu fizesse 58 anos, eu estaria apta a me aposentar em 2013, porque eu já teria cumprido o tripé. Eu teria mais de 55 anos, eu ia estar com 58 anos, eu teria mais de 30 anos de contribuição, na verdade eu teria 34 anos de contribuição, e eu teria 10 anos de serviço público, porque eu entrei na Unirio em 2013, 2023 eu faria 10 anos de serviço público, estaria apta a dar entrada na minha aposentadoria. Só que a regra mudou. Minha idade passou a ser 62 anos. Com isso, eu não tinha como pagar o condomínio do terreno que eu já tinha conseguido comprar e manter uma estrutura no Rio de Janeiro. Então, o que eu decidi? Terminar o que eu já tinha planejado, construir minha casinha, sair do aluguel e, com isso, tenho que ir trabalhar no Rio de Janeiro, né, para dar aula na Unirio enquanto eu for funcionária da Unirio, tá? Então, é por isso que eu moro no município e dou aula em outro, que eu deveria estar aposentada, mas não estou, porque puxaram o meu tapete, faltando 2 anos. Quer dizer, puxaram meu tapete no ano que eu dei entrada na aposentadoria. Eu recebi
Eu achei que eu ia me aposentar, eu recebi uma resposta do governo dizendo assim: você não tem idade para se aposentar, você não está apta. Aí eu falei: ué, como assim? Precisa trabalhar mais 4 anos. Então, dos 58 até os 62, estou morando aqui e estou trabalhando no Rio. Tá bom, gente? Com isso eu vou de carro, com isso acontecem imprevistos, porque às vezes a estrada tem um acidente, a estrada fecha. Eu moro em Areal. Saio de Areal, eu passo em Itaipava, em Petrópolis, e Duque de Caxias e tal, e chego. Mas eu vou sempre na véspera para não chegar atrasada na quarta-feira, tá? E durmo também para quinta-feira ainda tá na Unirio, porque tem coisas que eu faço na Unirio. Segunda é aula online, sábado é aula de matemática online. Alguma dúvida? Então, ó, se alguém ouvir, mas ela mora em Areal porque ela quer. Aí vocês já vão lá me defender, tá? Porque ela quer não, porque ela se programou para se aposentar com 58 anos e não pôde se aposentar. Fala, Clarice, levantou a mãozinha. Oi, professora. Você começou a falar dessas aulas que teriam que ser online, e eu queria também adiantar para saber se a disciplina ela vai ter um cronograma e se esse cronograma vai ser compartilhado com a gente. Uma coisa eu sou organizada, tá? Tá bom. Além disso, o que aconteceu? Quando a pandemia começou, a gente ficou perdido, e eu montei esse Classroom pela primeira vez, de lá para cá, muitos alunos, as monitoras e outros, foram contribuindo com o Classroom, né? Professora, vamos fazer assim, professora, vamos botar isso, professora, eu acho que essa informação aqui poderia estar assim, assado. Então, hoje, esse Classroom, o feedback que eu tenho dos alunos, a não ser que eles estejam mentindo para mim, coisa que eu acho que não estão, é um feedback sempre excelente. A disciplina mais organizada, eu não me perdi, mesmo quando eu faltava aula, estava tudo certinho lá. Falando em faltar, já aviso a vocês que eu não cobro, não faço lista de chamada, não faço chamada, não faço, tá? Lista de presença, essas coisas, eu não faço, não. Porque vocês já são adultos, vocês estudam numa universidade pública, conquistaram esse direito, né, de estudar gratuitamente numa universidade federal, de qualidade. Acho que vocês têm a consciência de que estão ocupando uma vaga. E por conta disso, eu acho muito constrangedor ficar, faltou, não veio. Você teve 13 faltas, só podia ter 12. Então, assim, não faço chamada. Mas eu tenho certeza que vocês vêm e virão as aulas sempre que acharem que precisam e que vai ser importante estar presente. Vamos lá. Então, ó, essa é a sala de aula da estatística. Aqui tem um mural onde a gente coloca alguns avisos e recados. Vocês podem comentar, mas vocês não podem botar recados no mural. Para isso, eu já criei um grupo de WhatsApp que o pessoal do Vespertino pediu. Tá? Não é? Eu compartilhei esse grupo de WhatsApp. Já sei. Não, esquece. Vamos lá. Então, vamos lá. Atividades. Clicou em atividades, tá? Aqui em atividades já tem logo o primeiro item. Planejamento. Tá dando para ver, gente? Tá sim. Beleza. Primeira coisa que tem é o cronograma. Tá? Aqui no cronograma, vocês vão ver que a disciplina é dividida em 2 partes. Parte teórica e a parte prática. Com isso, eu espero que a gente faça uma conexão entre teoria e prática. E isso se chama praxis. Esse conceito foi cunhado por Karl Marx para descrever, né, o que acontecia na teoria que ele estava escrevendo no final lá do século XVIII, né, início do século XIX, e ele via acontecendo na prática. A questão da mais-valia, a questão da exploração do trabalhador, do lucro,
do lucro do proprietário e tal. Então, toda aquela fase lá, ele definiu isso como praxis. Só que hoje o conceito de praxis é usado em várias áreas. Na pedagogia, por exemplo, a praxis é exatamente os desdobramentos da teoria. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é Paulo Freire. Por quê? Porque Paulo Freire acompanhou a alfabetização do filho. Se eu estiver falando besteira ou informação incompleta, vocês podem contribuir, tá? Por favor. E ele começou a observar o filho, que o filho tinha interesse em ler as palavras de assuntos que ele se interessava, né? Mais do que outros assuntos. E aquilo chamou a atenção do Paulo Freire. E aí ele começa a teorizar sobre educação bancária, né? Ele começa a teorizar sobre tema gerador. Quem já estudou Paulo Freire aqui? Levanta aí a mão ou faz joinha. Fala, Clarice. Não, você disse para levantar a mão e eu levantei. Esqueci. Luísa levantou a mão para falar ou porque já leu Paulo Freire sobre essa questão da praxis? Bom, então, continuando. Gente, fala alguma coisa, tá? O que perguntarem eu respondo agora por áudio. Já cheguei. Não entendi nada. Ela quis dizer que já estudou. Então, aí assim, esse exemplo, Paulo Freire, é maravilhoso, né? Porque aí ele vai lá construir uma teoria sobre você dar aula em cima de um tema gerador que vai atrair muito mais o interesse de um agricultor, né? Que, por exemplo, trabalha no plantio da uva. Da onde veio a uva, quem planta a uva, para onde a uva vai, quem tem dinheiro para comprar uva, é muito mais interessante do que vovô viu a uva. A questão também de trazer a palavra tijolo, que foi uma das primeiras palavras que Paulo Freire questionou, porque tijolo, que tem o J, que é uma letra que a gente ensina na alfabetização depois de ensinar os outros fonemas, porque o J é uma letra que não tem um fonema simples, como, por exemplo, pá, pé, pi, pó, pu, né? E é isso, tá, gente? Então, assim, só o que eu queria dizer é que primeiro a gente estuda a teoria e depois a gente vai para a prática. E isso tem funcionado bem. Tá bom, Milena, tudo bem, não tem problema não. Era para essa aula ser presencial, né? Então, eu super peço desculpas, tá? Mas essa foi a solução que eu encontrei. Então, bora lá. Então, o que acontece? Hoje é a aula de boas-vindas e conversas iniciais. A gente costuma passar material para o aluno ler de uma semana para outra e muitas vezes fica frustrado porque o aluno não teve tempo de ler. Não é verdade? Vocês têm outras coisas para fazer, né? Aí tem professor que passa um livro para ler de uma semana para outra e ninguém consegue ler. Então, eu resolvi estabelecer um dia para a leitura da primeira parte do nosso livrinho. Esse aqui é o livrinho que a gente vai ler, a parte teórica da disciplina, é esse livro. Ele é dividido em duas partes, tá? Uma parte vai até a página 44, que é a que vocês vão ler primeiro. É só esse pouquinho aqui, ó. Por que é simples de ler esse livro? Porque ele é muito super, hiper ilustrado. Vocês estão vendo, ó? Ó. Então, às vezes, uma página inteira tem um parágrafo e um desenho. Um parágrafo e uma ilustração. Ó. Então, é uma leitura tranquila, uma leitura gostosa. Por quê? Ó, essa parte aqui toda só tem uma ilustração. Porque esse livro, ele foi fruto de uma união entre
a ONG Ação Educativa e o Instituto Paulo Montenegro, que, na verdade, era um instituto ligado ao IBOP. Já ouviram falar em IBOP? Beleza. O que o IBOP fazia acho que algumas décadas atrás? O que o IBOP fazia? Vocês lembram? Ninguém sabe o que o IBOP fazia? Instituto Brasileiro. Ele fazia a avaliação de frequências de programas de TV, vendas e outras. Na verdade, é um instituto de estatística que colhia dados e aí usava esses dados para divulgar desempenhos de diversos produtos e atividades artísticas e tal. É um IBGE privado, né, gente? Sim. E por isso o IBOP foi vendido para a família, era a família Montenegro, que tinha fundado o IBOP. E essa família vendeu o IBOP para uma empresa aí multinacional, ele se chama agora outra coisa. Tem toda uma história sobre o IBOP e tal. E aí, esse projeto aqui, chamado Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião, originou um método de pesquisa chamado NEPSO, né? A abreviação disso aqui. As siglas, né? Inicial disso aqui é NEPSO. Esse método NEPSO, ele foi multiplicado por escolas no Brasil, vários estados, na América Latina, em Portugal. Então, tem projetos do mundo inteiro, porque foi um projeto grande. Foi um projeto grande que envolveu várias pessoas, vários atores, mas o principal é que o professor que queria participar dessa ação, né, do NEPSO, ele recebia esse manual, ele estudava e reproduzia, multiplicava nas escolas em que estava atuando. Por isso, ele é um livro que a gente consegue ler e aprender sozinho, porque ele é um livro feito especialmente para um professor que já está em sala de aula poder se transformar no agente multiplicador desse método numa escola. Alguma dúvida? Não. Não, professor. Professora, só uma dúvida que surgiu, a colega até perguntou, nós vamos ter acesso a esse livro? Sim, daqui a pouco eu vou dizer onde ele está, tá bom? Ah, ok. Tá, obrigada. Tá. E aí, o que acontece? A primeira parte só são 44 páginas, e aí vocês vão ler lá na Unirio, se quiserem ir até lá, ou se já estiverem lá pela URCA, então vão ler lá, estudo independente, ó. Leitura individual da parte teórica, apesar de que eu vou estar lá na sala de aula para receber quem quiser ir. E no dia 16, a gente... mexeu! Volta para cá. Eu sempre esqueço e clico, e não dá para clicar, porque isso aqui mexe. E no dia 16, a gente vai ter uma discussão teórica com uma dinâmica, que eu sempre invento uma dinâmica diferente, tá? Às vezes é uma dinâmica que a gente usa o chat GPT, né? Mas independente da dinâmica, o resumo, né? O que vocês tiverem estudado dessa primeira parte é bom registrar, porque ele precisa entrar depois no trabalho final e ele também vai ser conteúdo para a avaliação que vocês vão fazer individualmente da parte teórica que vai acontecer, está escrito aqui, ó, no dia 7 de maio, tá? Avaliação, vulgo, prova. Não vou mandar carinha chorando? Cadê? Na aula da tarde, ficou todo mundo mandando essa carinha aqui, ó. Ficou todo mundo mandando isso aqui. Mandaram isso aqui, ó. Mandaram isso aqui. Ninguém gosta de fazer prova. Eita. Mas, olha, eu vou te falar, vou falar uma coisa para vocês. Gente, a gente só estuda quando a gente vai ter uma avaliação, a gente vai ser cobrado. A verdade é que a gente se acomoda um pouquinho, né? E aí, o que acontece? Na hora que a gente entra aqui, ó, na parte prática, ó, se a gente não tiver com a parte teórica muito na ponta da língua, na cabeça já, incorporando isso nos nossos conhecimentos, né? A gente se enrola muito na parte prática.
E isso não é uma experiência de período passado. Isso é uma experiência ao longo dos períodos. Ah, por que você vai fazer avaliação? Dá muito mais trabalho, né? Vou ter que corrigir. Eu preferia não fazer. Mas, muitas vezes, esses 2 dias de discussão, a aula 3 e a aula 5, eu não sinto que as discussões estão aprofundadas. Dá para ver que ninguém leu nada. Entendeu? Eu faço uma pergunta assim, então o que vocês entenderam por população? Aí fica todo mundo assim, ó. Aí olha para baixo, aí pega o celular. Aí eu pergunto, dá um exemplo de uma população que seja igual à amostra. Mostra população igual. Aí ninguém responde. Entendeu? Então, quando a gente está estudando, essa parte aqui da discussão, da gente estudar juntos a parte teórica, é muito melhor, muito mais rica. Tá? Então, tá lá, dia 7/5 teremos essa avaliação. Então, a aula do dia 2, eu vou para a Unirio para a gente estudar juntos. No dia 16, a gente vai discutir. No dia 23 é feriado, mas é leitura. Não precisa ler no dia 23, pode ler antes ou depois, é como se fosse uma sala de aula invertida. Vocês têm uma semana para ler a parte 2, que é daqui em diante, ó, da página 45 até o final, tá? Essa parte, ó, como fazer pesquisa de opinião nas escolas, tá? E aí a gente discute no dia 30 e avaliação dia 7. Pode falar, Samuel. Por acaso vai ser exatamente a semana que eu fiz química. Pois é, Só mas para a você gente tem... combinar como é que a gente vai fazer depois. Não, mas aí você tem um atestado e tal, né? E aí a gente combina, tá? Sim. Se você faz uma segunda bom, chamada, ou de repente eu te mando a prova enquanto eles estão fazendo a prova. Enquanto eles estão fazendo a prova na Unirio, eu te mando a prova por e-mail, você faz e me devolve. Se você conseguir, se você não estiver enjoado, não estiver passando mal, tá bom? Eu vou estar enjoado, mas assim, não é no dia, vai ser acho que uns 3 dias depois, né? Assim, quarta-feira vai ser, eu faço segunda, vai ser 3 dias depois, eu me esforço e consigo sim, tá? Eu só não vou conseguir sair para ir para a Unirio mesmo, que aí é forçar demais, tá? Mas vamos fazer então assim, você me manda a prova, eu faço e te devolvo. Vai sim, obrigado. E aí, depois dessa parte teórica e dessa provinha, a gente vai entrar na parte mais legal da disciplina, que é a parte prática, tá? Então, tem todo o calendário aqui, o cronograma, de o que a gente vai fazer em cada atividade dessas. Então, no dia 14 de maio é planejamento da pesquisa, dia 21 vai elaborar o projeto, tudo em grupo, tá? Daqui em diante é tudo em grupo, tá bom, pessoal? No dia 28 tem a semana de educação, não vai ter aula, a gente só vai fazer teste de questionário pelo WhatsApp. É só mandar o link dos questionários que vocês tiverem produzido, de acordo com o tema de cada um, vai ser super tranquilo. E aí, executa a pesquisa, monta, descreve, elabora o relatório de pesquisa, me entrega e começa a semana de apresentações, tá bom? Vamos continuar, então, vendo a organização do Classroom. Aqui fala de frequência das aulas, porque é a ordem de serviço, né, da Unirio, explicando que vocês têm que assistir no mínimo 12 aulas. Então, isso é para a consciência de cada um. A avaliação. Fala, Antônio. Eu queria saber se ela vai dar acesso para a gente ao Classroom, que a gente não recebeu o convite. Não? Eu, pelo menos, não. Eu mandei e-mail para todo mundo. É porque ele ainda não está incluído, eu acho, que nem eu. Eu consegui porque eu peguei no grupo. Aí eu mando aqui para ele. Tá, eu vou botar aqui no chat. Tá bom, obrigado. Nada, desculpa, eu não tinha me tocado disso. Tá, botei aqui no chat, ó. E aí, o que acontece, né? Faltou mostrar para vocês o grupo do WhatsApp, né? Tá aqui. Ó. Tá? Já mandei o convite para acessar o grupo de WhatsApp da disciplina desse período. Tá bom? Querem que eu bote o link aí também?
Vou botar. Vou botar aqui no chat, espera aí. Pronto. Então, tem o link para o Classroom, tem o link para o WhatsApp. Como eu dei aula primeiro no Vespertino, o Vespertino votou que queria... Descarregou. Tudo bem, Carolina. O pessoal do Vespertino queria grupo do WhatsApp para poder se comunicar mais rápido. E aí eu fiz o grupo do WhatsApp e estou mandando para vocês, né? Se vocês acharem que é mais um grupo, é mais uma chateação, aí não entra, né? Mas tem os recados que acabam indo para lá, né? Mas vocês é que sabem, tá? Então vamos lá. Aí o que acontece? Em cada aba dessas atividades, ó, introdução à disciplina, tem as atividades daquele dia. Então, por exemplo, na introdução à disciplina, a gente começou a aula às 6h10. Se fosse 6h15, já tem 1 hora de aula. Se fosse presencial, eu agora ia parar um pouquinho de falar e a gente ia discutir isso aqui, ó. Qual a sua opinião em relação ao uso da estatística no tratamento e apresentação de dados? E aí a gente ia falar, cada um ia dar a sua opinião. Eu ia perguntar, quando a gente abre uma notícia para ler, né, que tem a ver com economia ou com algum tipo de custo de vida e tal, o que sempre tem numa notícia que seja de blog, de site ou de jornal impresso? O que sempre tem? Quando a gente vai ler uma matéria de jornal, assim, o que chama atenção? Gráficos, percentuais, estatísticas, tudo isso. Exatamente, né? E fico boiando. Então, a gente precisa se dedicar um pouco a interpretar esses dados estatísticos de maneira que a gente tenha essa possibilidade de leitura, que é o que eu chamo de letramento estatístico. Tá? E a estatística, na verdade, não tem muito mistério, porque é muito cheia de lógica, né? Como uma área se eu falar isso, os estatísticos me matam, mas eu acho que a estatística é uma área da matemática. Pelo menos o que a gente aprende na educação básica. A gente não tem uma disciplina de estatística, né? Uma disciplina isolada. Estatística e tratamento da informação está dentro dos conteúdos de matemática, certo? Certo. Correto. Então, mas os estatísticos, eles não vão falar, não fala isso para estatístico, não, que ele vai falar, como assim estatística é uma área da matemática? Não, estatística é uma área isolada, mas enfim. Então, quando acabar a aula... Samuel, fala, Samuel. É matemática pura na hora de você fazer o fechamento dos dados. Mas, assim, a parte de levantamento de dados não tem nada a ver com matemática, por isso que eles criam essa... É porque eu fiz ciência da computação, então a gente trabalhava esse tipo de... Porque, assim, tem a aquisição de dados e tem o tratamento de dados. A estatística aplicada é o tratamento de dados. Mas e o levantamento, que também faz parte da estatística? Não envolve nada de matemática, envolve, assim, você ir atrás dos dados, aonde você vai coletar, fazer... Você tem que ir um pouco além de simplesmente matemática, né? Então, tem uma distinção ali naquele ponto, mas... no final, fecha lá em cima da matemática, porque ela que vai dar os resultados, né? Média, moda, mediana, né? Isso. Mas tem toda a metodologia da pesquisa em estatística. Exatamente, que aí não é matemática aplicada. Exatamente. Mas que como na educação básica, tratamento da informação, até na BNCC, ele está dentro de quem ensina é um professor de matemática, né? E não estatístico. Mas vamos lá, então... aqui tem algumas questões, se você considera letrado estatisticamente. Se a gente estivesse na sala de aula, né, eu ia passar alguns vídeos, esse não, porque esse aqui demora 1 hora, mas é um documentário maravilhoso. Quem quiser assistir, pode assistir, vai ter tempo de assistir agora, hoje ainda, que a aula vai até às 10, né, gente? Então, vamos estudar essa parte aí toda, tá? E... a aula que vem seria discussão teórica. Aula que vem vocês vão estudar o NEPSO, tá? Vão ler a parte da página 1 até a página 44. Vão poder fazer isso lá na Unirio, porque eu estarei lá, ou
em casa, ou na biblioteca, ou onde vocês quiserem. Estudar, resumindo, fazendo fichamento, porque vai ter uma prova. Então, tem que estudar para a prova. Estudar como se fosse estudando no ensino básico, estudando para o Enem, tá bom? E aí, nessa discussão teórica, tem a explicação aqui, e aqui tem algumas informações sobre o Nepso, sobre esse método. E depois tem, na parte 2, a leitura e um pouco também de estatística aplicada à educação. Um outro videozinho de 18 minutos. Tá? Ih, está escrito errado aqui. Deixa eu consertar. Até o trecho. Pronto. Foi, tá? Depois que a gente fizer isso, tiver a avaliação, vocês vão entrar na parte prática da disciplina. Então, a cada semana, vamos voltar lá no cronograma. O cronograma está aqui. Tem uma hora que é o quê? Dia 14 de maio, aula 6. Estão lendo? Planejamento da pesquisa. Né? Ai, professora, eu não sei o que é planejamento da pesquisa, estou perdido, perdida. Está aqui, planejamento da pesquisa. Está tudo escrito no cronograma, está escrito aqui. Aí, eu não sei fazer planejamento. Sabe sim, vai aprender, porque está tudo escrito direitinho o que o grupo tem que fazer, que nessa hora aí já vai ter o grupo da pesquisa. Já vai ter aula lá para a gente poder se reunir em grupo e discutir o planejamento. Tá? O grupo deve se reunir, pensar no tema a ser pesquisado, problematizar, justificar, vai fazer uma pequena revisão de literatura, ou seja, eu vou pesquisar sobre evasão escolar. Vou ensinar a fazer a pesquisa no Google Acadêmico com palavra-chave, para vocês acharem 2, 3 artigos sobre aquela temática. Aí os artigos podem ser divididos, né? O grupo tem 4 pessoas, cada um lê um artigo e fala o que tem de importante no artigo, tá? Porque isso tudo vai ser usado depois para embasar o projeto de vocês. Essa disciplina é legal, porque além dela ensinar a fazer pesquisa de opinião, ela ensina vocês a fazer um projeto de pesquisa, que é o que todo mundo precisa saber fazer para fazer um TCC, para fazer se candidatar a um mestrado. Então, vocês, pegando essa disciplina, né, e aprofundando, vocês vão estar prontos para a vida acadêmica. Beleza? Então, nesse referencial teórico, vocês vão aprender a definir a população, a amostra, a técnica de amostragem. Então, todos os conteúdos e definições do Nepso vão estar aqui. Para vocês terem, nesse dia dessa aula de planejamento da pesquisa, vai ser um encontro presencial e tal. Depois, a gente vai ter a semana para elaborar o projeto. Que aí já vai ter tido a definição do tema, já vão ter feito as leituras dos artigos que vocês pesquisarem e tal. E aí vai ter aqui as orientações para elaborar um projeto de pesquisa, tá? Depois tá vendo que está aqui enviar o projeto de pesquisa para a Andréia? Porque eu corrijo todos os projetos para verificar se tem a hipótese, se tem a justificativa, se olharam artigos importantes sobre o tema. Isso tudo a gente vai fazer junto, nem vou perder muito tempo para não apavorar vocês. Depois tem a semana de testar o questionário, de executar a pesquisa, de montar tabelas e gráficos. Todos esses itens têm a explicação do que é para ser feito. A gente vai estar junto também toda quarta-feira, tá? Bom, depois disso tudo, vai vir a etapa das apresentações das pesquisas, que é a culminância da disciplina, né? Além disso, essa parte é a parte do
atividades. Está vendo aqui? Atividades. Depois da parte das atividades, tem a parte do letramento estatístico crítico. Tá? Essa parte aqui tem algumas apresentações interessantes que, ao longo da disciplina, a gente vai discutir. Não precisa estudar isso, não precisa ver isso, tá bom? Além disso, tem essa outra aba aqui, ó, coletânea e apresentação de pesquisas. Aqui eu tenho 2 e-books que foram produzidos durante a pandemia, em 2022 e 2021. Está errado aqui também. Ah, não, tá certo, 2020 e 2021, tá certo. Eu li 22. Aqui, ó, esse link vai para o e-book 1 e esse vai para o e-book 2. O que tem nesses e-books? Pesquisas feitas por colegas de vocês durante a pandemia, em 2020 e 2021. Tem umas 20 pesquisas em cada e-book, tá? E aqui tem vídeos gravados com as apresentações online dos alunos dos grupos falando das pesquisas realizadas. Então, se alguém estiver angustiado, ansioso, é só vir aqui e ver que, se os colegas dos anos anteriores conseguiram produzir as suas pesquisas de opinião, vocês também vão conseguir. Beleza? Dúvidas? Não, de boa. Até o momento, não. Tá bom. Agora, respondendo a pergunta de quem queria saber onde é que estava o Nepso. Tá aqui, ó. Nossa escola pesquisa sua opinião. Tá? Aqui, vocês vão abrir o PDF com a versão mais nova do que a minha. A minha era a primeira edição, a de vocês já é a edição revisada. Então, aqui está o Nepso, Manual do Professor. Aqui tá as sugestões de projeto que eu digitalizei, porque não tinha na internet. Então, é isso aqui, ó. Essa parte aqui do meu livro, ó. Sugestão de projetos. Cada projeto tem uma corzinha. Tem vários, ó. Tema, sexualidade e gênero. Então, tem aqui a descrição do projeto, a importância. Não é para colar, não, tá, gente? É só para se inspirar. E tem aqui o questionário que foi aplicado, né? Então, tem língua e identidade, uso de estrangeirismo, análise dos dados. Tem uns aqui, ó, passado e presente. Então, aqui tem o questionário, ó. Ah, é legal, sabe por quê? Tem várias perguntas, né? Tem como vocês podem fazer o questionário dependendo do tema escolhido, tá? Tecnologia e educação. Então, tem algumas sugestões de projeto aqui. E tem também aqui o relatório de pesquisas. Não são os relatórios feitos pelos alunos da Unirio. Esses relatórios de pesquisa são feitos por professores que fizeram pesquisa nas escolas e que apresentam os resultados aqui. Então, tem pesquisas feitas com alunos da educação infantil, tem pesquisas feitas com alunos dos anos iniciais, do ensino fundamental e do ensino médio. São projetos realmente realizados, executados em escolas. Vocês não precisam fazer projetos em escolas. Vocês podem fazer projetos em outros locais, com outros grupos de pessoas. Por exemplo, eu tenho uma pesquisa que foi feita sobre consumo no Rio Sul. Os alunos resolveram ir para o Rio Sul fazer essa pesquisa. Eu tive um aluno que trabalhava muito e não tinha tempo de fazer a pesquisa em grupo, ele pediu para fazer individual. Ele fez pesquisa sobre o assédio no transporte público. E ele aproveitou que se deslocava de metrô para Unirio todo dia, do centro para Botafogo, de volta para o centro. Tá aqui no chat. Eu tenho que Tá aqui no chat, Antônio. Na conversa, vê aí, aqui em cima. Achou?
Antônio? Ah, ok, botou ok. Então tá, vê lá se consegue entrar no Classroom. E aí, gente, Professor, não estou conseguindo não, tem que mandar o convite para mim. Eu não estou conseguindo não, acessei aí pelo link aí, mas não está me dando acesso não. você está com o e-mail da Unirio? Estou. Então, bota o seu e-mail no chat que eu te convido. Tá. Então, esse aluno, ele fez a pesquisa sobre assédio, né? Assédio no transporte público, com mulheres que estavam no metrô viajando com ele. Então, ele fez durante uma semana inteira, entrevistou mulheres no metrô e fez uma pesquisa maravilhosa, super bacana, tá? Então, todo lugar é possível de fazer pesquisa. Pode falar, Clarice. Então, não sei se a senhora lembra, mas no período passado eu fiz uma pesquisa para outra disciplina, que também é atrelada a um projeto de pesquisa, que eu faço parte. E aí eu até te mandei que você pediu que eu disponibilizasse a pesquisa para essa disciplina. E agora eu estou fazendo essa disciplina. E aí eu queria saber se eu tenho que fazer outra pesquisa do zero de outro tema, ou poderia, de alguma forma, aproveitar esse trabalho que eu já tenho para, de repente, expandir a pesquisa ou seguir o modelo que você quer que a gente siga. Acho que se você se reunir com um grupo que tenha interesse nessa temática, eu acho que seria bem interessante, viu? Inclusive, eu acho que ela está até aqui no meu diretório de arquivos. Quer ver? Eu achei ela tão interessante, que é uma das que eu queria mostrar quando a gente começar... Conseguiu, legal, Antônio. Rio. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, estatística 2025. É esse aqui, não é? Ambiente acadêmico e apoio à saúde mental? Isso. Legal, né? Maravilhosa essa pesquisa, gente. Maravilhosa. Eu vou botar até aqui, ó. Sabe onde eu vou botar? Aqui, ó. Cada semana uma apresentação diferente. Vou botar ela aqui junto com essas, tá? Vamos lá. Editar. Fazer upload. Gente, essa é a pesquisa que a colega fez junto com o grupo de pesquisa, né, Clarice? Não, então, essa eu fiz sozinha. Bastante trabalho. Parabéns. Qual foi a disciplina? Mas uma optativa da Cláudia Andrade, Psicologia e Educação, Contribuições para a Contemporaneidade. Muito bom. E assim, já que era um trabalho de disciplina, eu nem consegui fazer tudo que eu queria fazer. Então acho que seria até legal dar continuidade. Olha aí, gente, já tem uma ideia para quem tiver interesse nessa temática, tá? De se juntar com a Clarice para fazer um grupo com ela. Grupos de 4 pessoas é o limite, tá bom, gente? Que é um número interessante, 4 pessoas trabalham bem, e a minha experiência é que 4 pessoas é melhor do que 5, e é melhor do que 6, tá bom? Então, olha, continuando, né? Nos materiais, vocês têm o NEPSO aqui, na primeira aba, depois tem as normas ABNT, que eu acho que vocês já conhecem, essas normas não são muito agradáveis, mas a gente acaba tendo que aprender a usar. Então, fica aí a dica para não deixar para aprender isso quando estiver fazendo o TCC. Aprende antes. E aqui a gente tem um livro dessas 3 autoras, 3 ou 4 autoras aqui, Cazorla, Margina de Tirana, são 4 professoras que escreveram esse livro. Esse livro é um livro
sobre estatística nos anos iniciais. Então, vocês que vão trabalhar com alunos, né, de educação infantil 1º ao 5º ano, é um material que vale a pena fazer download ou até imprimir, porque esse livro é gratuito, esse livro é da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, então ele não tem para venda, mas vocês podem imprimir e encadernar. É um livro super interessante, não só para ser consultado quando vocês já estiverem dando aula, mas para ser consultado nesta disciplina. Porque, por exemplo, eu não sei escrever a hipótese. Aqui tem, olha aqui. Do achismo às hipóteses. E não é uma linguagem infantilizada, né? Porque esse livro é um livro para a formação do professor que vai atuar nos anos iniciais. Então, para quem acha que não tem segurança para ensinar estatística, já vai ter lendo esse livro. Todos os conteúdos desse livro são voltados para o professor que está em serviço, está na sala de aula e que acha que não consegue ensinar estatística. É assim, um conteúdo super, super, super bem escrito. Com certeza vocês vão adorar e, a partir daí, não vão ter problema nenhum de trabalhar, de abordar a estatística nos anos iniciais, conforme os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram sistematizados na BNCC. Já ouviram falar em PCN e em BNCC? Já. Olha que bonitinho a página do livro. Aqui, fizeram um grafiquinho. Bonitinho. Um gráfico de barras estilizado. As páginas são assim, tá vendo? Então, gente, sim, é um livro que traz muitas informações importantes, ó, que é estatística, que é educação estatística, porque ensinar estatística no ensino fundamental e o que é tratamento da informação. Parece que é tudo igual, mas não. Tem pequenas diferenças e pequenas informações em cada um desses conceitos, tá? Então, aqui eles apresentam primeiro a parte mais oficial desse ensino de estatística, falando dos documentos do governo e tal, Ministério da Educação e tal, PCN, BNCC, e depois entra no conteúdo em si, né? Na parte de conteúdo, tá? É um livro que eu gosto muito. Ó, ele traz insights importantes, como abordar o assunto, como trazer a curiosidade, né? Explica que a criança, por si só, ela já é curiosa. Ela já faz perguntas. Ela já quer saber opinião sobre um monte de coisa. Para, daí, criar um projeto sistematizado e mostrar que, através da pesquisa de opinião, através de perguntas, a gente pode chegar a conclusões, comprovar ou não as nossas hipóteses, sem achismo, é um pulo. Tá? Então, por isso eu trago esse material, porque vocês estão na formação de professores e, além de aprenderem a fazer pesquisa de opinião, também podem ter um material que vai ser útil na hora da docência. Beleza? Bom, os outros itens são acréscimos só, tá? Tem um dicionário, tem uma apostila de tabelas e gráficos. São materiais assim para embasar vocês nessa disciplina, né? Tem 2 artigos sobre metodologia da pesquisa, explicando que a pesquisa quantitativa ela pode ser incorporada a uma pesquisa qualitativa e vice-versa, que a quantitativa não exclui a pesquisa qualitativa, muito pelo contrário, elas se complementam. Vocês sabem a diferença entre pesquisa quantitativa e qualitativa? Tem alguém que não... tem gente que botou dedo para baixo. Passou rápido, eu não vi o nome da pessoa. Então, vamos lá. Quem nunca ouviu falar em pesquisa quantitativa e qualitativa, levanta a mãozinha, assim, como se quisesse falar alguma coisa. Quem não ouviu?
Quem não sabe a diferença entre quantitativa e qualitativa. Não sabe a diferença. Então, vamos lá, Sofia. Um monte de gente levantou a mão. Então, vamos explicar. Na pesquisa quantitativa, né, nós vamos dar ênfase. Tá. Na pesquisa quantitativa, nós vamos dar ênfase a dados numéricos, que podem ser tratados estatisticamente. Então, por exemplo, você vai fazer um questionário e vai perguntar qual é a sua idade. E aí, cada pessoa vai responder uma idade. A partir daí, você pode fazer uma análise numérica, ou calcular a média, ou calcular a moda, ou calcular a mediana, e informar para o leitor da sua pesquisa qual é a faixa etária que você pesquisou. Né? A partir dessa apresentação desses sujeitos pesquisados, né, se são pessoas de 15 anos ou de 50 anos, provavelmente vai haver uma diferença de opinião, porque pessoas de 15 a 20 anos pensam, talvez, um pouco diferente de pessoas de 50 a 60 anos. Então, quando você apresenta a idade, você está apresentando um dado numérico e levando a uma informação quantitativa. Você está falando de uma quantidade. Tá? Na pesquisa qualitativa, a gente faz perguntas subjetivas. Ou a gente faz uma pesquisa coletando dados não numéricos, ou seja, a gente faz uma pesquisa observando alguém dando aula, ou ouvindo como os alunos reagem a um determinado jogo, a um determinado conteúdo, tentando observar como os alunos brincam, e também fazendo pesquisas onde a coleta de dados não é numérica, e nem você está fazendo pesquisa com perguntas fechadas, onde a pessoa vai responder bom, muito bom, bom, regular, ruim, péssimo. Tá? Você está fazendo uma pesquisa onde, nas suas perguntas, as pessoas podem falar sobre o que quiserem. Ou você está coletando dados também com uma metodologia diferente dessas que eu já falei. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa bibliográfica. Na pesquisa bibliográfica, você pode, por exemplo, eu vou estudar as maneiras que uma criança aprende. Então, eu vou pegar 3 teorias de educação e vou fazer análise, vou dialogar com essas 3 teorias de educação. Isso chama pesquisa bibliográfica. Ela é qualitativa, ela é de natureza qualitativa. Porque você vai pegar, por exemplo, Piaget, Vygotsky e Paulo Freire e vai analisar essas 3 teorias, certo? Uma é do Piaget, que ela é mais ligada à cognição, né? Etapas cognitivas. Vygotsky, que é teorias históricos culturais de educação, onde ele mostra para a gente que a gente aprende em sociedade, aprende com o outro. A criança aprende porque está na zona de desenvolvimento proximal, ela pode até pular etapas se ela sentir necessidade de aprender algo, que não, teoricamente, para Piaget, a educação acontece em etapas, né? Você não consegue dar um salto se você não tiver aprendido cada degrau, passado por cada degrau, mas para Vygotsky não. E aí, assim, você vai dialogando com as teorias educacionais que você selecionar para fazer uma pesquisa. Você também pode fazer uma pesquisa, por exemplo, documental. O que é pesquisa documental? Vamos lá, imagina que você tem uma tia, uma vizinha, uma avó, uma mãe, que sempre falava, que sempre contou para você como foi a formação dessa pessoa, né? Como foi a própria formação, na época em que existia o curso normal e que, depois de entrar para o curso normal e estudar 3 anos, você automaticamente era contratada pela prefeitura para dar aula numa escola. Isso aconteceu na década de 50 e 60. Então, você sempre ouviu a pessoa falar que fez prova umas 2, 3 vezes até passar para a educação,
e a partir dali estudou 3 anos e depois já saiu empregada como funcionária pública. E aí você quer entender como é que era esse curso normal, qual era o currículo, se tinha muita evasão, quantos alunos tinham em cada turma. E aí você pode fazer uma pesquisa documental, indo até a instituição de ensino, fazendo levantamento histórico em documentos oficiais, tipo diário de classe, grade curricular, que disciplinas as pessoas faziam e tal, e às vezes até analisando as avaliações que eram aplicadas naquela época. Então, isso seria uma pesquisa documental. Pegou documentos oficiais e fez uma análise. Tá? E tem também pesquisas que usam mais de um tipo de metodologia, que usam mais um tipo de abordagem, metodológica, né? Então, por exemplo, começa com uma pesquisa quantitativa, fazendo estatísticas de idade, renda familiar e tal, e depois passa para entrevistar 5 sujeitos daquele grupo que respondeu um formulário. Então, você passou o formulário, 50 pessoas responderam, e depois você faz individualmente perguntas para 5 sujeitos que se enquadram no perfil que você está procurando. Estou esperando as perguntas. Alguma pergunta? Fala, Samuel. Assim, a gente poderia, inclusive, fazer o contrário também, fazer uma qualitativa e, para dar substância na qualitativa, fazer uma quantitativa. Por exemplo, o exemplo que você deu, 3 metodologias de teorias pedagógicas, e aí eu procuro locais que aplicam essas teorias na prática, e aí faço um levantamento estatístico de quais são as mais bem-sucedidas em aprovação de aluno e outros dados que são numéricos, e aí eu, tipo assim, valido, essa teoria, quando é aplicada, ela tem um percentual de sucesso nessa faixa de trabalho, é melhor para essa metodologia, na faixa etária tal, é melhor outra metodologia. Posso, inclusive, fazer essa arguição em cima desses conceitos que eu já tinha levantado, né? Não necessariamente preciso desconectar uma coisa da outra, né? Posso usar uma para validar a outra, na verdade. Exatamente. Por exemplo, aulas na EJA, né, na Educação de Jovens e Alunos. Eu já tive contato, observei aulas de professores da EJA que davam uma aula totalmente tradicional, totalmente bancária, como nos fala Paulo Freire, né? Educação bancária é aquela que o aluno fica esperando o conhecimento do professor. O professor é o detentor do conhecimento, é o que vai falar o que ele acha que o aluno precisa aprender. Então, eu já vi aulas de EJA totalmente contra o que Paulo Freire falou para a gente, né? Em termos de o sujeito, o aprendiz ser o próprio sujeito do seu aprendizado. Eu já assisti aula da EJA assim, onde o professor tratava os alunos da EJA como criancinhas, infantilizando a experiência do adulto que está na EJA. Então, tem de tudo, né? A gente pode, sim, fazer primeiro uma pesquisa qualitativa e depois trazer dados quantitativos. E aqui tem alguns conteúdos de estatística, aqui algumas curiosidades, tá? Por exemplo, questionário com emoji. Questionário com emoji é quando você quer entrevistar. Isso, Antônio, qual e quantitativa. Questionário com emoji é quando você quer entrevistar crianças que ainda não são alfabetizadas. Então, você usa emojis. Você gosta de estudar? Sim, não. O que você acha de estudar online? Isso foi uma pesquisa que um grupo fez na época da pandemia, com crianças da educação infantil. E aí mandou esse questionário, os pais ajudavam a criança a responder. Então, 5 estrelas era que gostava de estudar online, 1 estrela não gostava. Tá? E aí botava emoji do lado da disciplina, né? Carinha de rir, legal, chato, não sei, muito chato, tá? Então, aqui tem umas curiosidades que vão estar aí no Classroom disponível para vocês.
exemplo de mensagem de agradecimento, relatórios de pesquisa que não utilizam gráfico, existe, é possível, e uma pesquisa quantitativa apresentada em vídeo. Então, isso aqui é mais se tiverem curiosidade para ver, está disponibilizado aqui, tá? Falta só um detalhezinho aqui, que é o seguinte. Aqui em planejamento, tem um item chamado orientações sobre a avaliação. Que orientações são essas? Eu tenho aqui dois gráficos, Eu tenho aqui um arquivo chamado modelo para projeto e relatório. Ó, aqui é o modelo do projeto de pesquisa que vocês vão enviar. Ele tem capa, sumário, introdução ao tema, justificativa, objetivos, e tudo isso a gente vai nas aulas discutir juntos e vocês vão realizar esse projeto de pesquisa para me enviar. Então, aqui são os itens que tem que ter no projeto de vocês, tá? E depois tem o relatório final, que é parecido, mas o projeto é o que você vai fazer, tá no futuro, né? O relatório é o que você realizou e as mudanças que você teve que fazer para dar conta do que você planejou. Então, aqui tem o que foi pesquisado, por quê, tem os procedimentos metodológicos e tem, além disso, a descrição dos dados coletados, análise dos resultados, conclusão e recomendações ou desdobramentos da sua pesquisa. Porque a gente pesquisa para conhecer uma realidade e dar sugestões de como essa realidade pode ser mudada. Certo? Então, eu pesquisei assédio no transporte público. Né? Constatei que a minha hipótese foi confirmada. A minha hipótese era que as mulheres sofrem constrangimento no transporte público. Minha hipótese foi confirmada. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? É para isso que a gente faz uma pesquisa de opinião. Né? Para tirar um retrato da situação e tentar melhorar. Tá? E aí, esse modelo, ele vai ser utilizado para vocês fazerem o projeto relatório. Além disso, eu também tenho para vocês, para ajudar, para não deixar ninguém perdido, uma ficha com os critérios de avaliação. Cada item tem uma pontuação, tá? Esses dados aqui, ó, eles não estão corretos, eles têm que ser atualizados para esse período. Então, o prazo de entrega é muito importante quando a gente está respondendo um edital com projeto de pesquisa, né? Aqui, essa data, né? Essa respeito ao prazo também vai ser pontuado, vale 0,4. Então, ó, o projeto de pesquisa, ele vai valer 2 pontos. O relatório de pesquisa vai valer 5 pontos. Com todos os itens pontuados aqui, ó, cada item vale uma pontuação diferente. E a apresentação da pesquisa vale 3 pontos, que é a apresentação do seminário, né? Lá junto com os grupos, totalizando 10 pontos. Então, essa é uma avaliação que vale 10. Eu acho que todo mundo tem condições de tirar 10. Essa é a nota que o grupo vai tirar, que vai cumprir todos os critérios. Os critérios estão aqui. Não cumpre se não quiser. Tá bom? E a outra é a avaliação individual. Então, vou pegar essas duas notas, somar e dividir por 2. Alguma dúvida? Não. Pode falar, Antônio. Professora, para fazer algum tipo de pesquisa e tem que ter alguma permissão também, não? Para poder acessar lá, até entrevistar as pessoas da própria faculdade, não tem alguma coisa assim interna, não? A gente coloca no formulário que vai manter o anonimato. Mas na pós-graduação você tem que pedir, porque tem que botar na plataforma Brasil.
Tem uma questão de ética aí que a gente precisa pedir autorização, sim, tá? Mas nessa não, porque isso é uma disciplina. Se você enviar o formulário, no formulário, no início, a gente coloca aqui. Vocês já responderam algum questionário de estatística nos períodos anteriores? Já. Todo mundo. Os alunos ficam desesperados procurando gente para responder as pesquisas. Mas isso é bom também para a gente aprender a superar desafios. Fazer pesquisa não é fácil, não. Tem que encontrar o sujeito da pesquisa, né? Eu mesmo, professor, vou ter que já, próximo semestre, fazer meu TCC, então eu vou ter que fazer uma pesquisa também, entendeu? Eu vou ter que ir atrás das pessoas, ver pessoa que conhece eles, os egressos, né, da minha graduação, para poder pedir autorização para eles responderem uma pesquisa para mim. Se você quiser adiantar, você pode fazer a pesquisa nessa disciplina já. Ou encontrar um grupo que aceite o seu tema. Porque eu também não sei, acho que só tem eu e a Carla, que é de licenciatura em biblioteconomia, então não sei se vai ser interessante para os outros dois, né? Gente, às vezes é tranquilo, porque o importante é participar de alguma coisa. E se existe uma coisa real, se existe uma coisa concreta, às vezes é muito mais legal você estar junto com um colega, né, que está ali fazendo um TCC, que realmente pesquisa vai ser utilizada no TCC dele. Às vezes tem gente que vai gostar de fazer com vocês. Ok, a gente vai conversando. Samuel? Eu ia sugerir assim, que ele pode fazer a pesquisa inicial e, para fazer o TCC, ele expande. Né? Porque aí ele faz um levantamento inicial, já tem e aí ele pode até usar essa primeira pesquisa para aprimorar essa outra pesquisa final dele, que aí ele já vai ter uma ideia de como é que fez a pesquisa, e daí na outra ele faz uma expandida com mais informação, porque de repente ele não precisa de muita coisa para essa daqui, né? Super concordo. Período passado eu tive uma aluna que estava fazendo TCC e fez a pesquisa quantitativa na estatística e colocou na íntegra no TCC dela. Inclusive a parte de introdução, referencial teórico, justificativa. Praticamente o trabalho de estatística foi o TCC dela. Não, se fosse possível, ia me ajudar muito mesmo, mas tá bom. Obrigado, Samuel. Obrigado. Já tive uma aluna durante a pandemia que estava fazendo TCC sobre consumo de telas com a Adriana Hoffman, professora Adriana Hoffman, que é de imagem e educação. E daí ela pegou uma pesquisa com crianças na pandemia, consumindo telas, né? E a problematização com os pais, quanto tempo que deixava os filhos assistirem e tal. E fez um relatório, e esse relatório foi um capítulo do TCC dela. Tá? Galera, gostaram da aula? Eu adorei conhecer vocês. Mais uma vez eu peço desculpas por esse imprevisto. Estou aqui, eu só estou falando que a aula pode acabar, porque de repente os recados principais já foram dados. E aí eu vou parar de gravar para poder subir o vídeo para o YouTube, tá bom? Que aí quem não veio à aula de hoje vai poder assistir e coletar todas as informações necessárias. Tá? Então, vou parar de apresentar. Eita, tô ganhando um monte de mãozinhas felizes. Eu vou mandar para vocês isso aqui, ó, que eu adoro. Olha que lindo, olha isso aqui. Vai, estoura. Não tá estourando. Não quero assim. Eu quero que fique... Ai, cadê aquele negócio? Aqui. Ó! Confete, serpentina, carnaval. Ai, eu acho lindo isso. Gente, então, olha, eu fico por aqui. Tô só esperando vocês falarem alguma coisa. Eu costumo esperar a turma toda se despedir antes de ir embora. Eu fico até o final, no presencial ou no online. Eu fico aqui até o final. Então, quem quiser... Eu vou me adiantar, então. Agradeço, foi muito legal. Tá bom. Aproveitar esse tempinho aí e ver, de repente, um daqueles filmes lá. Sim. Para já começar a ganhar tempo. Tá ótimo. Quem quiser Obrigado, também já professora. pode ir lendo, né? Tchau, Sofia. Um beijo.
Tchau, gente. Tchau, Samuel. Muito bom ter você. Beijo, beijo. Tchau. Eu vou ficar aqui porque eu sei que tem Tchau, gente galera. que quer me falar coisas Tchau, professor. pessoais. Tchau, gente. Deixa eu só fechar aqui e interromper a gravação.